Lei 6.001 dispõe sobre o Estatuto do Índio. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Princípios e Definições. Artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Parágrafo único. Os índios e as comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Artigo 2º. Cumpre à União, aos Estados e aos municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos. Inciso 1. Estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. Inciso 2. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Inciso 3. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento as peculiaridades inerentes à sua condição. Inciso 4. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. Inciso 5. Garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando ali recursos para o seu desenvolvimento e progresso. Inciso 6. Respeitar, no processo de integração do índio, a comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes. Inciso 7. Executar, sempre que possível, mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Inciso 8. Utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e sua integração no processo de desenvolvimento. Inciso 9. Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades daquelas terras existentes. Inciso 10. Garantir ao índio o pleno exercício dos direitos civis e políticos, que, em face da legislação, lhes couberem. Parágrafo único. Artigo 3º. Para os efeitos de lei, ficam estabelecidos as definições a seguir, discriminadas. Inciso 1. Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Inciso 2. Comunidade indígena ou grupo tribal é o conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação a outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. Artigo 4º. Os índios são considerados: inciso 1. Isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Inciso 2. Em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente
com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. Inciso 3. Integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. Título 2 dos Direitos Civis e Políticos. Capítulo 1 dos Princípios. Artigo 5º. Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146 da Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da verificação das condições especiais estabelecidas nesta lei e na legislação pertinente. Artigo 6º. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei. Capítulo 2 da assistência ou tutela. Artigo 7º. Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Ao regime tutelar estabelecido nesta lei, aplicam-se, no que couber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. Parágrafo 2º. Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. Artigo 8º. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e da extensão dos seus efeitos. Artigo 9. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes. Inciso 1. Idade mínima de 21 anos. Inciso 2. Conhecimento da língua portuguesa. Inciso 3. Habilitação para o exercício de atividade útil na comunhão nacional. Inciso 4. Razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Parágrafo único. O juiz decidirá, após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no Registro Civil. Artigo 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que homologado judicialmente o ato, seja inscrito no Registro Civil. Artigo 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quando
quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada em inquérito realizado pelo órgão federal competente. A sua plena integração na comunhão nacional. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á o preenchimento pelos requerentes dos requisitos estabelecidos no artigo 9. Capítulo 3 do Registro Civil. Artigo 12. Os nascimentos e óbitos e os casamentos civis dos índios não integrados serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade administrativa competente. Artigo 13. Haverá livros próprios no órgão competente de assistência para o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais. Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber, documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio subsidiário da prova. Capítulo 4. Das condições de trabalho. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Artigo 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios, de que trata o artigo 4º, inciso 1. Artigo 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, às normas próprias. Parágrafo 1º. Será estimulada a realização de contratos por equipe ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. Parágrafo 2º. Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis. Parágrafo 3º. O órgão de assistência indígena propiciará o acesso aos seus quadros de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista. Título 3 das Terras dos Índios. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 17. Reputam-se terras indígenas. Inciso 1. As terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, inciso 4 e 198 da Constituição. Inciso 2. As áreas reservadas, de que trata o capítulo 3 desse título. Inciso 3. As terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. Artigo 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. Parágrafo 1º. Nessas áreas é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa. Artigo 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido
em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União e do Registro Imobiliário da Comarca da Situação das Terras. Parágrafo 2º. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo, não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou demarcatória. Artigo 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a providência por decreto do Presidente da República. Primeiro, a intervenção poderá ser decretada: a. Para pôr termo à luta entre grupos tribais. B. Para combater graves surtos epidêmicos que possam acarretar o extermínio da comunidade indígena ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal. A linha C. Por imposição da segurança nacional. A linha D. Para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional. A linha E. Para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala. A linha F. Para a exploração de riquezas do solo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional. Segundo, a intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios suassórios dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes. A linha A. Contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios. A linha B. Deslocamento temporário dos grupos tribais, de uma para outra área. A linha C. Remoção de grupos tribais, de uma para outra área. 3. Somente caberá a remoção do grupo tribal quando de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. Parágrafo 4º. A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção. Parágrafo 5º. O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal, que exercita a tutela do índio. Artigo 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, a posse ao domínio pleno da União.